Programa Água Viva com Júnior Calazans. Momento de reflexão na Palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao momento de refletirmos as Escrituras, pensarmos a Palavra, e este é o momento que eu costumo recomendar para você que está em casa a máxima atenção. E por favor, se mantenha pensando, refletindo, questionando, criticando inclusive, porque é a partir desse exercício que a gente começa a tomar posse da verdade que está contido na Palavra de Deus. Bom, por esses dias, meus irmãos, eu estava pensando, refletindo acerca do Evangelho no nosso país, né? E não só no nosso país, mas no mundo. E em todo esse processo de pensar, de refletir, eu chego à conclusão de que não há como nós negarmos a verdade de que grande parte de tudo o que acontece no Evangelho em nossos dias é culpa nossa e da forma como desejamos que o Evangelho seja. Ou seja, o que é que nós fazemos com isso? Nós vamos adequando à nossa própria perspectiva humanista o Evangelho. Eu, particularmente, não vou me cansar de falar, de afirmar, de reafirmar, de clamar, se for preciso, que no Antigo Testamento, ou seja, o tema principal do Antigo Testamento é Cristo, o Cordeiro de Deus que viria a morrer no lugar do pecador, ressuscitar e entrar na sua glória. E no Novo Testamento aponta para o mesmo Cristo que agora já veio e cumpriu a obra que havia sido anunciada desde o Jardim do Éden, quando Deus sacrificou um animal inocente, apontando ali para o derramamento de sangue inocente do seu filho, para cobrir a nudez de Adão e Eva proveniente do pecado deles. Por nossa causa e pela forma como muitos de nós queremos que o Evangelho seja, acabamos sendo vítimas do nosso próprio desejo, da nossa própria vontade, do nosso próprio interesse. As Escrituras Sagradas falam unicamente sobre Cristo. E a Bíblia aponta exclusivamente para o Filho de Deus em todos os aspectos e circunstâncias. E nós precisamos compreender que não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Cristo. Mas, infelizmente, muitos de nós, por causa da ganância, construímos e cremos no modelo de evangelho alheio às Escrituras Sagradas. E por causa disso, meus irmãos, muita gente mesmo, acaba sendo frustrada porque estão sendo instruídas a barganhar com Deus para obter algo. E o fruto dessa barganha não acontece, não se concretiza, não se realiza. Por isso hoje nós falaremos sobre um tema muito presente em nossos dias e um clássico das Escrituras. Está no livro de Mateus, capítulo 6, do 19 ao 34. E o tema que a gente vai buscar compreender aqui é: buscai primeiro o reino de Deus. O que será acrescentado? Tudo? Algumas coisas? E quais são estas coisas? Então eu convido você, meu irmão e minha irmã, a ler, a abrir a sua Bíblia agora, nesse momento, no livro de Mateus, capítulo 6, do verso 19 ao 34. A versão que eu estou utilizando aqui é a Almeida Corrigida Fiel. Diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso.
Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitas de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Bom, meus irmãos, o entendimento que passamos a ter a partir do momento que lemos, examinamos, despido de opinião, uma passagem, um texto desse, é para que realmente a nossa vida seja transformada, equalizada, de acordo com a perspectiva do céu. E o que é que a gente consegue observar aqui? O texto, ele aponta, ele menciona 3 elementos que compõem as necessidades básicas do ser humano. E quais são elas? A comida, a bebida e o vestuário. E nada mais além disso. E também o texto nos faz uma provocação a respeito do tipo de Deus que estamos estabelecendo como nosso e seguindo, quando ele fala que não podemos servir a dois senhores, no verso 24, se referindo a Deus e a Mamom. Mamom, ele tem a característica de ser representado a partir das riquezas. E voltando um pouco, na semana passada, inclusive, nós falamos sobre a parábola do semeador. No capítulo 13 do livro de Mateus, no verso 22, diz o quê? E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, olha só, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E nesse texto ele nos mostra justamente que Mamom, ou as riquezas, são antagônicas ao que Deus estabelece como objeto de desejo para o homem e para a mulher. O Evangelho não converge nas riquezas. Isso é engano. O Evangelho converge em Cristo. O que é que nós costumamos ouvir quando leem esse trecho nas reuniões? Em especial o versículo 33. Dizem assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas um olhar atento, nós percebemos que o texto está tratando de algo simples e claro,
E mais, o texto não fala todas as coisas, e sim todas estas coisas. Meus irmãos e minhas irmãs, eu sempre tenho chamado a atenção sobre a forma como lemos a Bíblia e a necessidade de estarmos despidos de opiniões, porque as nossas subjetividades podem nos influenciar a uma interpretação das Escrituras que foge do texto original. Eu não estou falando de neutralidade, porque é impossível lermos um texto ou um livro e não ser imprimido a nossa subjetividade, mas se clamarmos pelo Espírito Santo, ele nos orientará sobre os segredos que está por detrás da letra. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ter alguns cuidados em relação a como estamos lendo o texto, independentemente da sua natureza. Tem um escritor chamado Gessé de Souza que ele diz: 2 coisas salvariam o Brasil: interpretação de texto e consciência de classe. Mas agora nós vamos ficar apenas com a interpretação de texto e deixaremos a consciência de classe para um outro momento, para não se tornar uma discussão política. Mas o que realmente acontece é isso: nós não temos o hábito de interpretar texto. E isso tem prejudicado muita gente. Por exemplo, na língua portuguesa encontramos uma infinidade de palavras para descrever algo. Na passagem em que lemos especificamente encontramos o esta, e é importante observar que existe uma diferença entre essa e esta, apesar de ambos serem pronomes demonstrativos. Por exemplo, o pronome essa, quando é usado, ele se refere a algo que é da pessoa, mas que está longe. Vamos supor que eu esteja falando ao telefone com alguém e diga: olhe, a Bíblia que está aí na mesa perto de você, essa Bíblia é minha. Então eu estou me referindo a algo que é meu e que está distante de mim, mas está próximo a outra pessoa. Então eu falo: essa Bíblia é minha. E já utilizando o esta, o pronome esta, quando ele é utilizado, ele se refere a algo que está próximo à pessoa, perto dela. Vamos supor, eu estou aqui falando com vocês e aí eu digo: esta Bíblia que está aqui é minha. Então esta Bíblia é minha, porque a Bíblia está próximo a mim. Então, quando visitamos o texto, está descrito no verso 33 o quê? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se referindo a todas estas coisas descritas no próprio texto, que são a comida, a bebida e o vestuário. Não tem que ficar inventando absolutamente nada. E por causa disso, por causa dessa falta de interpretação, vamos nos agarrando a uma promessa que Jesus não fez. Vamos nos apoiando a uma promessa que não é bíblica. E o problema todo da consolidação do outro evangelho começa por aí. Pergunta: qual a promessa que você consegue ver nessa passagem? Sobre qual promessa Jesus se refere? Ele fala de comer, ele fala de beber e ele fala de vestir. Ele não está falando de buscar o reino de Deus e receber uma casa. Ele também não está falando de buscar o reino de Deus e receber um carro. E também ele não está falando de buscar o reino de Deus e receber um bem que você deseja muito. Não. Definitivamente não é isso que está sendo tratado nas Escrituras. Ele está falando das necessidades básicas do ser humano. Não se trata de nada do que costumamos ver e ouvir. Não que Deus não possa fazer isso, mas não é isso que Ele está prometendo para nós. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1. E o texto diz assim: a versão que eu estou utilizando aqui é a Nova Versão Internacional, que traduz o texto original do hebraico, que diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Por que eu trouxe nessa versão? Outra grande confusão se instala a partir da reprodução desse trecho
na grande maioria das versões. O que encontramos na maioria das versões é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como se a partir de Davi ter Deus como o seu pastor, nada faltaria para ele, e tudo lhe seria dado, todos os desejos do seu coração seriam atendidos. Mas o salmista Davi, ele está falando de algo que ainda hoje não entendemos e muitos de nós não queremos compreender pela dureza do nosso coração. Ele está admitindo que com Deus ele não sentirá falta de absolutamente nada. Por quê? Porque Deus o completa em sua totalidade. E ainda que ele estivesse encurralado e prestes a ser morto, ainda assim, de nada ele teria falta. O salmista não está falando de algo material, palpável, mas sim de uma paz, de uma completude que, enquanto estivermos com o coração endurecido, não entenderemos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o modelo de evangelho que está sendo apresentado hoje, a imagem e o caráter de Deus anunciado em nossos dias, é de um Deus que está inteiramente a serviço do homem. Estão anunciando um Deus que está à inteira disposição do homem para atender às suas maiores necessidades, sanar o vazio do seu ego. Por isso eu falei no início que as Escrituras estão em todo o tempo anunciando Jesus. Mas hoje, notamos que as exposições bíblicas demonstram que Deus vai fazer tudo para o homem. O melhor de Deus está por vir. Meus irmãos e minhas irmãs, o melhor de Deus já veio e é Cristo. E eu preciso aceitar essa verdade na minha vida para participar da sua glória na eternidade. Uma coisa é fato: nós sabemos e presenciamos o sofrimento das pessoas à nossa volta. Temos ciência também dos sofrimentos que partilhamos e vivemos aqui na terra, mas não podemos acreditar que a Bíblia está presenteando as pessoas com bens materiais, porque o nosso lar não é aqui, meus irmãos. Quando nós olhamos o texto, esse texto que lemos inicialmente, ele já entra com uma fala extremamente fantástica. O que ele diz? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Mateus 6:19 diz isso aí. Então ele diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para nós já finalizarmos esse nosso pensamento aqui. Não entenda aqui que eu estou fazendo apologia à pobreza ou encorajando você a se desfazer de tudo o que você tem para viver uma vida miserável. Não. Continue lutando, continue vencendo, continue produzindo, trabalhando, porém não atribua essa responsabilidade ao Evangelho, à cruz de Cristo. Se você quer ser bem-sucedido na sua vida, estude, trabalhe. Agora, a cruz de Cristo, Cristo morreu naquela cruz foi para nos dar vida eterna, e não para massagear o nosso ego com bens desta vida. Olha só, meus irmãos. Olha só, minhas irmãs. A nossa geração tem se desviado do caminho da verdade por causa da sedução das riquezas. E estão clamando hoje ao Deus Mamon pela característica do clamor. E o que é que nós temos? Nós temos duas opções. Seguir o evangelho da moda, que é extremamente atraente. A gente precisa concordar nisso. E esse evangelho não transforma ninguém interiormente. Ou seguir o evangelho da cruz de Cristo, que diz, lá em Lucas 9, 23, 24, diz assim: e dizia a todos, palavras do próprio Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida,
a salvará. Então que você guarde essa palavra, reflita nessa palavra em nome do Senhor Jesus e pense: o Evangelho da cruz de Cristo, ele nos dá salvação e vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Programa Água Viva com Júnior Calazans.